Go ahead, Joe. E se tivesse um Oscar para plano sequência, quem levaria? A superprodução de 1917? Ou a ousada série da Netflix? Será que é justo comparar essas duas produções? Orçamento, equipamentos, temas diferentes. O que conta no final? Eu já tenho a minha opinião, mas te conto no final do vídeo. Eu sou o Jota e tô no audiovisual há quase 30 anos. Também deixei para o final uma dica de equipamento para quem está começando no audiovisual e já quer treinar o seu primeiro plano sequência. Fica comigo e vamos entender tudo sobre o mercado de produção de vídeo. Hoje vamos falar de plano sequência e por que essa é uma das linguagens mais fascinantes e desafiadoras do audiovisual. A série Adolescência da Netflix deu o que falar, e não foi só pelo tema delicado que a história aborda. Um termo não muito conhecido do público em geral ganhou as manchetes de todo mundo: plano sequência. O plano sequência é uma técnica cinematográfica e consiste em filmar uma cena inteira sem cortes aparentes. Imagine uma câmera que não pisca, sempre em movimento, conectando ações e personagens em uma única tomada contínua. É um desafio enorme para os produtores, equipe técnica e o elenco. Nada pode dar errado. É como aqueles joguinhos onde você fica passando de fase, mas se errar, volta para o início e começa tudo de novo. Diferente das gravações tradicionais, onde cortes ajudam a organizar a narrativa ou corrigir falhas, no plano sequência não existe margem para erro. É tudo ou nada. We'll arrange for somebody for you to have a chat. Not another shrink. No, it's not a shrink. It's just No, fuck that. It's just saying, no, you can't go back to class. You know you can't. You kind of feel like you're in a theatre space more than a TV space. Once the train starts moving, no one can stop it. One of the rules that we always had was the camera never leaves a person. It's always got to be attached to somebody and they cross over and whatnot. And you don't want the audience to ever feel like they're watching the camera. It's got to be a subconscious extra feeling layer of, tension and anxiety at times. Mas por que os diretores optam por essa técnica tão arriscada? A resposta está na imersão. Quando você assiste uma cena em plano sequência, sente que está dentro dela. Você caminha ao lado dos personagens, respira a tensão deles e vê o mundo pelos olhos do protagonista. Isso cria uma experiência emocional única. No caso de 1917, você literalmente atravessa os campos de batalha, sente a pressão de uma missão quase impossível e vive em tempo real o desespero dos personagens. Captain, I have a message. This attack is called off. You have to stop. You have to stop. Where is Colonel Mackenzie? Where is Mackenzie? Cada movimento importa. Cada diálogo é uma peça essencial na narrativa. Ela cria uma experiência única e proporciona uma sensação de imersão completa. Isso intensifica as emoções e o impacto da história, especialmente em momentos de tensão ou ação. Mas dá mesmo para comparar o filme com a série? Bem,
Estamos falando de plano sequência, certo? As duas produções fazem uso desse recurso para contar a história. Porém, existem algumas diferenças. No filme de Sam Mendes, existem cortes invisíveis, camuflados por técnicas de fotografia e computação gráfica. A ideia é manter a sensação de que a câmera não parou de rodar e a história seguiu do começo ao fim sem interrupções na linha do tempo. Já na série da Netflix, eles subiram a régua, elevaram o grau de dificuldade e assumiram os riscos. Isso porque escolheram produzir cada episódio como uma tomada única, um single take. With Adolescence being a single shot format, it all runs very differently to normal. It took a few weeks to really understand that it was only one camera moving through space, that there was no cuts and that whatever was shot is the episode. Você não ouviu errado. Cada episódio é um plano sequência real, sem cortes, do começo ao fim. As cenas foram gravadas como uma peça de teatro, onde cada pessoa da equipe e do elenco precisava estar no lugar certo e no momento certo, para garantir que toda a sequência de quase 1 hora de gravação não fosse quebrada. Cada erro da equipe ou dos atores obrigava a produção a começar tudo de novo. O segundo episódio, por exemplo, foi gravado após 13 tentativas. You're not reading what they're doing. What's happening? What are you talking about? Em 1917, embora a equipe tenha utilizado a técnica de long take em várias das sequências do filme, a produção precisava dos cortes para organizar e produzir as outras cenas que, se comparadas à produção da Netflix, eram muito mais complexas e de difícil execução. Vale então trazer aqui mais algumas diferenças entre as duas produções. 1917 utilizou uma câmera de cinema que exigia uma operação muito mais complicada. Seu orçamento, aliás, deixa claro a diferença com a série. Custou 8 vezes mais. The camera work just blew my mind. Things I didn't even realize were possible. At times in the film, the camera's on a Technocrane arm that's pushing in or jibbing down. And then at other times it's on a steady cam, it's on the Trinity. There! That's the front line. Or it's on a handheld gimbal called a stabilizer, which are all then applied to very specific moments in the script. The Trinity essentially gives you the fluidity of a Steadicam combined with the precision that you get from a stabilized head. É de fato uma grande produção, que se destacou não só pela linguagem do plano sequência, como também pela fotografia e os efeitos visuais, que lhe renderam estatuetas em mérito ao grande trabalho realizado. And the Oscar goes to 1917, Guillaume Rocheron, Greg Butler and Dominic Toohey. This is the second Oscar and second nomination for Guillaume Rocheron and first win. Mas 1917 não foi o único filme a utilizar plano sequência como uma poderosa ferramenta de storytelling e conquistar a academia. And the Oscar goes to Chivo. Emmanuel Lubezeki. Alguns anos antes, em 2014, foi a vez de Birdman se destacar no mesmo território. Birdman utiliza a ilusão do plano sequência para nos transportar ao universo claustrofóbico e psicológico do protagonista. A técnica não é apenas um estilo, mas uma extensão do estado mental do personagem. Yes. And the next time you screech. It worked. I'm here. Thank you, Michael. Good luck, charm. Isso fez com que o filme levasse 4 Oscars, incluindo o melhor filme Birdman. e melhor diretor. Falando em diretor, em 1948, Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, tentou algo revolucionário com um Festim Diabólico. Ele queria que o filme parecesse uma única tomada contínua, simulando a experiência de assistir a uma peça de teatro. Mas havia um problema. Na época, a duração dos rolos de filme
era limitada a cerca de 10 minutos. Então, Hitchcock usou cortes invisíveis, escondendo as transições em objetos e em movimentos de câmera. O resultado foi inovador para a época, mas ele admitiu não estar completamente satisfeito. Os cortes eram perceptíveis para um olhar mais atento e quebravam a ilusão de continuidade que ele queria. Essa é a prova de que talento e criatividade sem recursos técnicos pode comprometer o resultado final. Sorte do Philip, que dirigiu a série da Netflix em 2025, com tanta tecnologia à disposição. Aliás, a escolha do equipamento para a gravação foi um dos segredos para vencer esse desafio e conseguir produzir capítulos inteiros em um único plano. Estamos falando do Ronin 4D, um conjunto de câmera e estabilizador que tornou possível entregar o que o diretor e a equipe esperavam. Enquanto o 1917 utilizou uma câmera ARRI de aproximadamente $80 mil, a série operou com uma câmera pelo menos 8 vezes mais barata. Mas vamos dar o braço a torcer. A escolha foi perfeita para o equipamento da DJI, pois ele é mais leve e versátil, o que permitiu transitar por todos os cenários com facilidade, até pegando carona em um drone, para a famosa cena em que você, de repente, começa a voar e pousa para encontrar o pai do protagonista. Mas não só de equipamento se faz uma grande produção. O material humano envolvido em todo o projeto fez toda a diferença. Foi um trabalho árduo de semanas de ensaios exaustivos para chegar o mais próximo da perfeição. Mas eles conseguiram, e esse feito histórico escreve novas linhas na história da produção audiovisual. O plano sequência nunca mais será visto da mesma forma. Eu prometi dar a minha opinião sobre quem eu acho que merece o Oscar de plano sequência. Bom, esse prêmio não existe ainda, mas se o critério fosse gravar sem cortes, realmente o Homenzinho Dourado iria para a produção da Netflix. E sobre o equipamento que eu comentei lá no começo, se você está começando no audiovisual e quer treinar seu plano sequência, eu vou deixar um link de um gimbal para celular que vai te ajudar a vencer esse desafio. E se ficou curioso para saber mais sobre o Ronin 4D, assiste o próximo vídeo que eu estou recomendando. Te espero lá.